Então, minha gente, começou a era da dupla de compositores. A dupla de compositores era simples, eles selecionavam parceiros, normalmente, ou duplas que compunham juntas, como Toquinho Vinícius e Antônio Carlos Jocafe, ou dupla de parceiros, como Marcos e Paulo Sérgio Vale, que eram irmãos e parceiros, o artista, no caso, era o Marcos Vale, ou Raul Seixas e Paulo Coelho, cujo artista era o Raul, enfim. Começaram a escalar esses caras para compor as trilhas. Eles pegavam a sinopse, entregavam na mão dos caras e os caras compunham. Então foi mais ou menos assim. Começou ali em 72 com Selva de Pedra, que foi Marcos e Paulo Sérgio Vale. Que assim, teve alguma projeção, o Capitão de Indústria teve alguma projeção, mas eu diria que o Capitão de Indústria teve uma projeção muito mais pós-novela, e até bem recentemente o próprio Herbert Viana gravou, o Paralamas gravou, se não me engano gravou no acústico, e depois ele gravou com a gente de novo no Barzinho Virando Novelas. E é uma música que tem um charme, muito charmosa, é muito determinante quando você quer começar a estudar o comportamento da sociedade de consumo, né? Começava a pegar força o parque industrial e tal, enfim. Começava a se falar de ecologia, poluição, enfim, e essa música ela fala um bocado disso. Ela teve alguma projeção, mas ela não a trilha, de uma maneira geral, do Marcos Paulo Sérgio Vale não foi uma trilha preponderante nacional. Aqui foi, conforme eu já disse, foi internacional com B.J. Thomas e o She Was Just 16, o Rock and Roll Lullaby. Então, assim, a gente teve também deles, só para a gente esgotar os compositores pelos compositores, né? Eles fizeram também Os Ossos do Barão, que não teve sucesso grande nenhum nacional. Foi também em 1973, não houve grande sucesso. Houve também um sucesso internacional, conforme eu disse. E por incrível que pareça, pasmem, Roberto Carlos e Erasmo Carlos foram convidados para fazer o bofe. E sabe o que aconteceu? Nada. Cara, uma vitrave total, não tem um sucesso para contar a história, nada. E tanto não tem porque nem Roberto nem Erasmo gravaram absolutamente nada disso depois. Engraçado, né? Você vê como é que são as coisas. Roberto e Erasmo Carlos talvez fossem, em 1972, a dupla mais platinada da música popular brasileira, né? Em termos de vendagem, o Roberto Carlos já era um fenômeno. Mas eles não acertaram nada. Não aconteceu. Já não é o caso de Antônio Carlos Jocafe. Curioso, né? Antônio Carlos Jocafe, infelizmente, não estão com produção total agora, porque eles são muito talentosos, eu adoro eles. Inclusive, conheço o Antônio Carlos muito bem, enfim, eles são ótimos mesmo. E eles eram ótimos hitmakers. E a gente tinha aquela visão de que eles vinham na cola do Toquinho Vinícius, né? Digamos assim, que viesse aqui, Toquinho Vinícius, o genérico era Antônio Carlos Jocafe, e o genérico do genérico era o Tom e Dito. E não é nada disso, os três têm um trabalho bacana, bem legal, cada coisa no seu lugar, cada lugar na sua coisa. Então, o Antônio Carlos Jocafe, a diferença é que o Antônio Carlos Jocafe tinha uma veia pop, e sempre tiveram, desde o tempo de dupla mesmo, sempre tinha aqui e ali uma coisa mais pop no trabalho deles. E aí eles puderam colocar essa veia pop de compositores para fora nessas convocações que eles tiveram para compor trilhas de novela. Então eles fizeram Primeiro Amor, que, cara, foi uma gracinha a trilha. A trilha tinha Rei Shazam, herói de revista em quadrinhos, maravilhosas. Olha, para ser sincero, não me lembro, era muito criança, não me lembro se a música estourou na rádio, mas era uma delícia quando tocava na televisão. E eu lembro, disso eu lembro. E aquela dupla do Paulo José com o Flávio Migliaccio, que ficou pegou tão no breu, as pessoas ficaram tão afeiçoadas com essa trilha, que depois eles fizeram até um seriado com eles, enfim, foi sensacional. Então o Rei Shazam arrebentou e teve um outro sucesso muito legal pela tarefa hercúlea de ressuscitar um artista, um duo da Jovem Guarda, que era o duo do Márcio Antonucci. O Márcio Antonucci e o irmão, eles tinham um duo chamado Os Vips, que tiveram muito sucesso na Jovem Guarda e estavam meio no ocaso. Não sei
não consegui descobrir por que eles foram lembrados para gravar cada segundo. Um tema lindo, um tema pop lindo, com inversão de baixo, aquelas coisas que o Antônio Carlos e o Jocafe sabiam fazer, que tem desacato, que tem... Bom, isso é coisa papo mais de músico. E eles conseguiram fazer um tema lindo, lindo, que fala aquele filme de Fellini, música super linkada na atualidade, tinha a ver com o personagem, explodiu. Essa sim tocou no rádio. E depois, engraçado, ao contrário do Teletema, lá de Véu de Noiva, de 69, de 3 anos antes, essa não ficou. Eu gravaria essa música de novo. É muito bonita. E ela também respondeu dessa forma no rádio. Foi uma trajetória bonita dela no rádio. E bacana a gente descobrir que Antônio Carlos Jocafe era uns caras com uma mão poderosa para fazer canções para outras pessoas cantarem. Né? Não é à toa que a Ângela Rorô gravou o Opus 2, que é um opus em cima do Você Abusou, né? Que tem o refrão de Você Abusou e tem a primeira e segunda parte em tom menor, linda. E, enfim, palmas para Antônio Carlos Jocafe. Talvez sejam de todos os compositores, eu vou falar de mais uma dupla que foi muito bem sucedida, talvez tenham sido os mais bem sucedidos dessa época. Então a gente tem também com o Antônio Carlos Jocafe Super Manuela, olha só, Super Manuela, que é uma novela, acho que fez algum relativo sucesso, e tinha Toró de Lágrimas, que não era com eles a interpretação da trilha, mas ainda assim fez sucesso, depois fez sucesso de novo com eles, quando eles gravaram. E tinha também Laura. Laura era isso é muito engraçado, porque Laura era um bolerão, que a gente está falando aí de 74, pós, evidentemente, né? Pós 68 Tropicália, onde o bolero já foi meio que satirizado e usado como contraponto à bossa nova, estética, né? Aquela linguagem trabalhando o cafona como estética, como o Caetano faz volta e meia nas releituras dele, e era um bolerão com bongô, um bolerão com Peri Ribeiro cantando, que tinha uma emissão mais para a era do rádio do que para a bossa nova, apesar de ter sido ele, Peri Ribeiro, o primeiro intérprete de Garota de Ipanema. As pessoas esquecem ou não sabem, o primeiro a gravar Garota de Ipanema foi o Peri Ribeiro. Ainda que ele tivesse esse acento meio era do rádio, ele tinha muito swing, uma voz bonita, e cantou aquele bolero como um cantor de bolero cantaria. E arrebentou. Eu não me lembro desse personagem, Laura, eu sei que tocou muito no rádio. E tocava nas rádios moderninhas que os jovens ouviam. Então, assim, foi bem, foi muito bem. E outra contribuição de Antônio Carlos Jocafe. Então a gente tem depois o ano de 1973, na verdade não depois, né, que a gente está falando por compositor e não por data, o Guto Graça Mello, que é um Jedi. O Jedi, o cara, pô, quer saber sobre música? Vamos conversar com o Guto Graça Mello. Bastidores de música é com o cara. E o Nelson Motta, que é a mesma coisa. Eles se juntaram, que eram os produtores da época. Talvez o Nonato Bozart tivesse um pouco menos ativo, eu não sei, eu não estava no mercado. E eles começaram a agitar mais essas trilhas todas e começaram não sei por que cargas d'água, ficou para eles o cavalo de aço. Eles compuseram a trilha inteira. Sempre parceria entre o Guto e o Nelson. Mas assim, a exemplo de Roberto Erasmo, dois craques também, a trilha ficou aquém, a trilha nacional ficou aquém, não foi muito bem sucedida, eclipsada também pelo, se eu não me engano, foi o Christian, né, que fez o Don't Say Goodbye. Então assim, não foi bem. Outra que não foi bem, para espanto nosso, teve uma trilha de uma novela chamada Semideus, que foi entregue para Baden Powell e Paulo César Pinheiro, dois cracaços de bola, os caras demais, bombando, gravando com Elis, sucesso. Bom, você falar no histórico dos dois individual, né, o histórico deles é maravilhoso, mas assim, trave total, não tem nada na trilha que tenha ficado. Enfim, mas depois a gente tem Toquinho e Vinícius, o Bem Amado, aí o bicho pega, né? Porque o Bem Amado conseguiu estourar essa música, o Bem Amado, com o coral da Som Livre cantando. Não tem nem artista, é um coral. Quando o sol da manhã vem nos dizer... Aquilo ali foi sucesso com um coral cantando, sem personalidade nenhuma
né? Nem se sabe, um monte de vozes juntas, muito bem dirigido, muito bem gravado, lindo, emocional. É muito difícil quem faz canto conjunto, canto coral, canto em quarteto, em duo, sabe muito bem que é muito difícil se emocionar com uma voz, com duas vozes, com quatro vozes em uníssono. É muito difícil, porque é justamente o espaço que o intérprete uno tem para colocar a emoção que o duo fica travado, né? Porque você tem que ser a sombra, as vozes tem que ser uma sombra do outro, tem que estar grudada. E aí, eventualmente, pode perder em emoção. Claro que existem exceções, como quarteto em si, MPB4, e algumas coisas pontuais, boca livre, entende? A tradição vocal brasileira é boa e conseguiu fazer isso. Mas quando você pega um coral, então assim, esse coral, som livre, reventou a música tocou no rádio mesmo. E o Bem Amado, a trilha toda grandiosa, toda maravilhosa. Ela quando tocava na televisão era uma coisa. Injetava, dobrava o drama do Dias Gomes, né? Um negócio assim, soberbo. E tem também Meu Pai Oxalá, que, pô, um musicaço lindo, que a trilha inteira ela veio reverberando ao longo do surgimento de novos intérpretes, quando encontravam essa trilha e já sempre descobriam alguma coisa para fazer. O Toquinho Vinícius também, curiosamente, dividiu com o Rui Mauriti e José Jorge. Essa coisa engraçada. Talvez eu consiga saber isso com o Guto Graçamela. Por que o Rui Mauriti e o José Jorge dividiram uma trilha com Toquinho e Vinícius? Toquinho e Vinícius eram gigantes e o Rui Mauriti e o José Jorge eram ascendentes, principalmente o Rui Mauriti, que acabou por estourar Nem Ouro Nem Prata, né? Vi Chover, Vi Relampear. E era um bom profile, era um bom perfil de artista da Som Livre, que realmente estourou uns 2, 3 discos, mas talvez não tivesse esse cacife todo. Talvez fosse por causa do tema da novela, tinha uma coisa muito interiorana, e eles eram meio rock rural, meio. Tanto é que tinha a face macumba, que não tem nada a ver com o interior, mas eles dividiram essa trilha. Teve também em 74, conforme eu falei, o Corrida do Ouro, com Zé Rodrigues, e que não aconteceu nada, que foi justamente onde aconteceu o Feelings, do Morris Albers. Infelizmente não teve nenhum sucesso nacional. E finalmente, em 74 também, aí teve o Raul Seixas e o Paulo Coelho com O Rebu, que era uma novela meio esquisitona, mas que teve como vovó já dizia. Engraçado que eu particularmente, na minha cabeça, memória muito remota, muito criança, eu não linko essa música com ninguém. Eu linko essa música com o Raul Seixas, exclusivamente com o Raul Seixas. Mas ela foi, de fato foi. Eu pesquisando vi que ele gravou, como vovó já dizia, ele botou num disco depois, muito depois. Então ela foi realmente para a trilha. E, enfim, não sei se andou bem na trilha, o fato que virou um sucesso. Né? A trilha tinha um outro sucesso inexplicável para mim, que não era sucesso, já tinha sido sucesso antes, que era Salve a Mocidade, com a Elza Soares, que deve ter sido por conta de algum personagem que fazia sentido ter um samba, e não sei se o Raul Seixas, o Raulzito Seixas, dos Panteras, teria essa vibe do samba. Talvez tenham pego já um fonograma de sucesso para colocar ali. De vez em quando se faz isso, até hoje se faz isso, eventualmente, pega uma música que já foi sucesso, porque tem a cara de um personagem, ou porque ela vai cair bem por alguma razão. Então assim, a gente de 72 a 74, a gente teve essa fase de duplas de compositores convidados. Essa fase, eu acho que ela se encerrou porque devia ser muito difícil administrar isso. Você imagina você botar no colo do Vinícius de Moraes 12 temas, sei lá, para ele compor e entregar na hora, a tempo e a hora globais, que são a tempo e a hora daquela caixinha de fazer maluco, que sempre foi a TV Globo. Deve ter sido muito sofrido, muito complicado. E pode ser que isso tenha desgastado a forma. E fora que você não tinha muito a reverberação do marketing. O marketing fora da Som Livre continuava tendo o mesmo problema de não ir para a estrada, né? Por mais que você colocasse ali o Toquinho Vinícius fazendo a música no Globo de Ouro, no Chacrinha, sei lá, você não conseguia fazer um trabalho como se aquilo fosse da carreira do cara. E aí ficou aquém e dava muito trabalho. E, na minha opinião, sem necessidade. Olha, lindo, adoro todas as trilhas,
Adoro o lado romântico de você pegar dois caras ou um cara e botar o cara só pensando numa trilha. Lindo. Isso é cinematográfico, mas é muito mais cinematográfico do que televisivo.